Sabe aquela sensação de que, por mais que o tempo passe, tem coisa que a gente nunca supera? Pois é, sempre ouvi histórias assustadoras, mas nunca tive coragem de contar a minha, até hoje. Depois de voltar à antiga casa da minha avó, perto daquele cemitério, percebi que, bom, algumas coisas não ficam no passado, e acho que chegou a hora de compartilhar. Minha história começou há quase 20 anos, quando eu era só um moleque de 8 anos. Na época, morava na Bahia, e minha mãe tinha o costume de me mandar para casa da minha avó depois da escola. Ela era uma senhora muito religiosa, sempre com o terço na mão, murmurando orações. A casa dela ficava grudada num cemitério. Bem, não era só grudada. A janela da cozinha dava direto para a fileira de túmulos mais antigos. Aquilo me arrepiava, mas ninguém parecia se importar. Eu passava as tardes com minha avó enquanto ela rezava, sempre de costas para a janela, como se evitasse olhar para aquele lugar. A casa era escura, com aquele cheiro de madeira velha e mofo. O piso rangia a cada passo, e sempre que eu ficava sozinho na sala, sentia um peso estranho, como se o ar fosse mais denso ali. Na primeira noite que fiquei sozinho lá, aconteceu algo que nunca mais esqueci. Estava sentado no sofá, vendo desenho na TV, e notei um movimento no canto do meu olho. Quando olhei, vi uma sombra passando pelo corredor que levava ao banheiro. Tentei me convencer de que era minha imaginação, mas o coração disparou. Voltei os olhos para a tela da TV e continuei fingindo que nada tinha acontecido. Só que, conforme os dias passavam, a coisa foi ficando pior. Não era só sombra. Eu ouvia barulhos, murmúrios. Era como se alguém estivesse andando pelo corredor, mas nunca tinha ninguém lá. Quando eu contava para minha mãe, ela dava risada e dizia que era coisa da minha cabeça. Mas eu sabia que tinha algo errado naquela casa. Teve uma vez que achei que estava ficando louco. Era fim de tarde e meu primo Carlos me chamou para ajudá-lo a retirar uns móveis antigos da casa da minha avó, que agora estava abandonada desde que ela faleceu. Fazia anos que eu não pisava ali, mas aceitei. Foi a pior decisão da minha vida. Entrar naquela casa depois de tanto tempo foi como ser jogado de volta para a infância. O cheiro estava ainda mais forte, misturado com um odor estranho de terra molhada. As paredes estavam manchadas de umidade e tudo parecia mais escuro do que eu lembrava, mesmo com o sol ainda brilhando do lado de fora. Logo que entramos, percebi algo que me deixou arrepiado. Havia pegadas na poeira do chão, pegadas recentes que iam da sala até o corredor. Meu primo disse que era coisa de algum bicho ou vento, mas vento não deixa pegadas, né? Enquanto ele foi buscar ferramentas no carro, fiquei sozinho lá dentro. Um silêncio pesado tomou conta do lugar e eu podia ouvir o som da minha própria respiração. De repente, escutei algo vindo do corredor. Passos. Não eram leves, como se fossem de um animal. Eram firmes, arrastados, como se alguém estivesse andando descalço. Meu coração quase saiu pela boca. Andei até a janela da sala, que dava direto para o cemitério. Foi aí que vi, entre os túmulos, uma figura alta, encapuzada, completamente parada. Ela parecia me olhar, mesmo de longe, e um arrepio percorreu minha espinha. Fiquei imóvel, sem conseguir desviar o olhar. Quando finalmente criei coragem para me virar e sair daquela casa, ouvi uma risada baixa, quase um sussurro. Me virei instintivamente e vi claramente pegadas surgindo sozinhas na poeira do chão. Elas iam na direção do corredor, como se algo invisível estivesse caminhando. Engoli seco e comecei a recuar em direção à porta, mas algo me paralisou. Era como se a própria casa estivesse viva, me prendendo ali. Nesse momento, ouvi o barulho da porta do porão. Ela sempre tinha estado selada com tábuas, mas agora estava entreaberta, e um vento frio saiu de lá, me atingindo em cheio. O sussurro ficou mais alto, e tive a sensação de que aquilo vinha me chamando. Quando olhei de volta para o corredor, vi uma sombra enorme, muito mais alta do que um ser humano, que parecia estar esperando que eu fosse até lá. E, sinceramente, foi aí que eu soube.
Não era só uma casa velha ao lado de um cemitério. Tinha algo muito pior escondido ali. Eu sabia que tinha que sair dali, mas minhas pernas pareciam coladas no chão. Cada parte do meu corpo gritava para correr, mas aquele corredor, aquele maldito corredor, parecia estar vivo. O sussurro continuava, e eu tinha certeza de que vinha do porão. Algo lá embaixo me chamava, me puxava. De repente, meu primo voltou. Ele entrou pela porta com as ferramentas na mão e perguntou por que eu estava parado feito um idiota no meio da sala. Antes que eu pudesse responder, ouvi de novo o barulho vindo do porão, como se alguém estivesse arranhando o chão lá embaixo. Falei para ele: cara, tem alguma coisa aqui? Eu tô falando sério. A gente devia ir embora. Ele riu, dizendo que eu estava com medo à toa. Mas mesmo assim, resolveu olhar o porão comigo. Pegamos uma lanterna velha que estava no carro e descemos as escadas que levavam àquele buraco escuro. O ar lá embaixo era denso, quase impossível de respirar, como se o próprio ambiente estivesse contra nós. No fundo do porão, encontramos algo que me fez congelar. Símbolos riscados no chão, como marcas de algum ritual. No centro havia um altar velho, com velas apagadas e uma foto da minha avó. Que porcaria é essa? Meu primo perguntou. Mas eu não tinha resposta. Só conseguia olhar fixamente para aquela foto. Ao lado dela, tinha um crucifixo rachado e uma faca enferrujada. Foi então que ouvimos passos, descendo as escadas lentamente. Não era humano. Cada degrau rangia como se estivesse prestes a quebrar. Apontamos a lanterna para a escada e lá estava ela. Aquela figura encapuzada, parada na entrada do porão. Ela era alta, muito mais alta do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. E mesmo de longe, senti que ela me encarava, como se pudesse enxergar minha alma. Meu primo largou a lanterna e correu, mas eu não conseguia me mover. Foi aí que a coisa apontou para mim e eu ouvi um som que parecia 1 milhão de vozes falando ao mesmo tempo. O guardião foi escolhido. Quando dei por mim, estava deitado no chão da sala, sozinho. Meu primo tinha desaparecido e a casa estava completamente silenciosa. Só que algo estava diferente. A janela estava aberta e do lado de fora o cemitério parecia maior. Os túmulos que eu via antes agora pareciam infinitos, como se estendessem até o horizonte. Levantei cambaleando e tentei sair da casa, mas a porta não abria. Forcei, chutei, gritei, mas nada. Quando olhei pela janela novamente, meu coração parou. Um dos túmulos tinha meu nome gravado. Rafael Santos, 1995, 2023. Eu comecei a tremer. Isso não podia ser real. Era impossível. Foi então que ouvi passos de novo. Dessa vez, eles não vinham do porão, mas do corredor. Lentamente virei a cabeça e vi a sombra gigante que tinha me seguido antes. Ela estava parada ali, ocupando quase todo o espaço do corredor, me bloqueando. Você não pode fugir, disse aquela mesma voz, agora soando como um trovão. Corri para o quarto que ficava ao lado da sala e me tranquei lá. A janela do quarto dava direto para o cemitério e no vidro eu vi o reflexo da figura encapuzada de novo. Dessa vez, bem atrás de mim. Virei, mas não havia nada. Só que o reflexo continuava ali, me encarando. Eu fechei os olhos e comecei a rezar, igual minha avó fazia. Não sabia mais o que fazer. Quando abri os olhos, a figura tinha desaparecido, mas as vozes ainda ecoavam. O quarto parecia estar ficando menor, como se as paredes estivessem se fechando. Desesperado, corri de volta para a sala e finalmente a porta estava aberta. Eu saí correndo e só parei quando estava longe da casa, na rua principal. Depois disso, nunca mais voltei naquela casa. Meu primo, ele sumiu naquela noite. Ninguém nunca mais o viu. Minha mãe tentou me convencer de que ele tinha fugido por outros motivos, mas eu sei a verdade. Ele foi levado. E o pior, desde então, tenho pesadelos quase todas as noites. Nesses sonhos, estou no cemitério, cercado por sombras que sussurram meu nome. Às vezes, acordo suando frio, sentindo aquela presença me observando no canto do quarto. Outras vezes, vejo pegadas no chão da minha casa, como se alguém tivesse me seguido até aqui.
Por isso estou contando essa história. Talvez seja minha forma de desabafar, ou talvez seja um aviso. Se algum dia você passar por uma casa abandonada ao lado de um cemitério, não entre. Seja lá o que está lá dentro, não vai te deixar sair tão fácil. E se sair, você nunca será o mesmo. Se não me engano, eu tinha uns 12 anos quando tudo isso aconteceu. Minha família e eu fomos passar um final de semana no rancho do meu avô, que fica num povoado bem afastado chamado Santa Cruz de Las Sombras. Era um lugar bonito, com montanhas ao redor e aquele clima de interior, mas sempre tinha algo estranho no ar, como se o silêncio escondesse alguma coisa. O rancho do meu avô ficava bem de frente para um cemitério antigo. Nem era tão longe, dava para ver o muro e algumas cruzes da varanda. E entre o rancho e o cemitério não tinha nada, só mato e uma trilha que parecia nunca acabar. Desde pequeno eu ouvia histórias que minha avó contava sobre coisas que aconteciam ali. Vultos à noite, vozes que vinham do cemitério, essas coisas que até arrepiam só de lembrar. A casa do meu avô era grande. No térreo tinha a cozinha com um fogão a lenha enorme e 3 quartos. Era ali que a gente ficava quando visitava. No andar de cima tinha um sótão que ficava aberto só durante o dia. Ele dava acesso ao celeiro onde o milho era seco, mas o que me chamava mesmo a atenção é que dava para ver tudo lá de cima. O cemitério, o campo e até as montanhas no horizonte. Eu me sentia num castelo, como um sentinela olhando de uma torre. Naquela época, eu adorava ficar olhando o cemitério durante o dia. Mesmo com medo, tinha algo que me atraía, como se eu estivesse esperando ver alguma coisa diferente. A minha avó sempre dizia: quem procura demais, acaba achando. Mas sabe como é, né? Criança curiosa é teimosa. Era uma noite de outubro. Depois do jantar, a família inteira ficou conversando na cozinha, contando causos e rindo alto. Meu avô era um contador de histórias nato. Ele falava sobre a época em que os moradores diziam ver luzes estranhas no cemitério, como se alguém acendesse velas durante a madrugada. Ele também dizia que essas luzes não eram de Deus e que ninguém devia se meter em coisas que não entende. Quando a conversa acabou, fomos todos dormir. Mas eu não conseguia tirar da cabeça o sótão e a vista que ele dava do cemitério. Eu queria ver por mim mesmo se essas luzes eram reais ou só histórias para assustar criança. Fiquei atento ao lugar onde meu tio guardou as chaves do sótão, um gancho de ferro bem ao lado da porta da cozinha. Quando todo mundo já estava dormindo, esperei mais um pouco só para garantir. Pouco antes da meia-noite, criei coragem. Saí do quarto na ponta dos pés, peguei as chaves e fui até a porta que dava acesso ao sótão. Subi as escadas de madeira com o coração disparado. Cada passo parecia fazer um barulho que podia acordar a casa inteira. Quando cheguei lá em cima, senti aquele friozinho na barriga. Não sei se era medo ou ansiedade. A noite estava clara, com um monte de estrelas, e eu podia ver tudo. Sentei em um balde velho e comecei a olhar em volta. Era tão silencioso que dava para ouvir o vento mexendo nas árvores. A sensação era boa, até que meus olhos bateram no cemitério. Foi quando vi umas luzes amarelas piscando entre as lápides. No começo, achei que podia ser reflexo ou coisa da minha cabeça, mas não era. Peguei os binóculos que estavam pendurados no prego do teto e foquei no que eu estava vendo. Meu sangue gelou. As luzes não eram só luzes. Eram como chamas, mas elas se moviam de um lado para o outro, como se tivessem vida. E entre elas, consegui distinguir figuras encapuzadas. Elas andavam devagar entre as lápides, como se procurassem algo. De repente, uma das luzes parou. Parecia estar olhando diretamente para o sótão onde eu estava. Foi nesse momento que um dos cachorros do rancho começou a latir descontrolado. Outro uivava como se tivesse sentido algo. O som ecoava pela noite e eu senti um medo que nunca tinha sentido antes. Soltei os binóculos e desci correndo.
Não me importava mais se iam brigar comigo. Eu só queria acordar todo mundo e contar o que tinha acabado de ver. Assim que pisei no térreo, comecei a gritar para acordar todo mundo. Minha voz saía tremida e meu coração ainda estava disparado. Meus pais e meu avô foram os primeiros a aparecer, com cara de sono e preocupação. "O que foi, menino? Que gritaria é essa, né?" Meu avô perguntou. Eu não consegui nem pensar direito antes de responder. "Lá no cemitério tem umas luzes e pessoas estão fazendo alguma coisa. Tá errado, avô, tá errado." Ele trocou um olhar rápido com minha tia, que também tinha saído do quarto, e pareceu ficar mais sério. "Não acendam as luzes da casa", ele disse. Foi uma ordem. A gente nem discutiu. Meu avô pegou o facão que ficava pendurado na parede e minha tia trouxe uma garrafa de água benta que eles sempre deixavam perto do altar. Ele olhou para mim e disse: "Você fica aqui dentro e reza com sua mãe. Não importa o que ouça, não abra a porta, entendeu?" Eu assenti, mas não tinha ideia do que ele ia fazer. Ele saiu pela porta da cozinha com meu pai, enquanto minha tia juntava todos no corredor dos quartos. A gente se ajoelhou diante do altar e começou a rezar o rosário. Enquanto a gente rezava, eu sentia um frio subindo pela espinha. Do lado de fora, o silêncio era estranho, como se o mundo tivesse parado. Só dava para ouvir os cachorros, que agora estavam ganindo de um jeito que nunca tinha ouvido antes. Era como se sentissem algo muito pior do que eu conseguia imaginar. Minha tia pediu que ninguém olhasse pelas janelas. "Tem coisas que a gente não deve ver", ela sussurrou. Mas era difícil. A curiosidade queimava dentro de mim. No meio da reza, um som alto ecoou. Era como se algo tivesse batido forte na madeira da casa. Minha irmã mais nova começou a chorar, mas minha tia segurou a mão dela firme e continuou rezando sem parar. Eu quis levantar e correr, mas minhas pernas estavam travadas. A cada mistério do rosário, o medo aumentava. De repente, mais um barulho, dessa vez no telhado. Eram passos pesados, como se alguma coisa estivesse andando lá em cima. Olhei para minha tia, esperando que ela dissesse algo, mas ela só fechou os olhos com mais força e continuou rezando. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, tudo ficou em silêncio. Os passos pararam, os cachorros calaram e o mundo parecia ter voltado ao normal. Meu avô entrou pela porta da cozinha com o rosto sério, mas aliviado. "Enterramos os facões. Agora vamos terminar a reza." E foi o que fizemos. Na manhã seguinte, meu avô me chamou para ir com ele ao cemitério. Eu não queria, mas não podia recusar. Quando chegamos lá, o lugar parecia mais assustador do que nunca. O chão estava cheio de marcas, como pegadas profundas e arranhões que formavam círculos. No meio disso tudo, tínhamos pedaços de velas, bonecos de palha e outros objetos que eu não sabia para que serviam. Meu avô olhou tudo em silêncio, como se entendesse o que tinha acontecido. Ele virou para mim e disse: "Essas coisas são perigosas. Só servem para espalhar o mal. Agora você entende por que eu sempre digo para não mexer com o que não deve?" Eu não respondi, mas entendi o recado. De volta ao rancho, meu avô me fez prometer que nunca mais desobedeceria. Ele me olhou nos olhos e disse: "Tem coisas nesse mundo que a gente não deve ver, porque só de olhar a gente chama para perto." Naquele dia, eu aprendi uma lição que nunca mais esqueci. O mundo tem mistérios que não foram feitos para a gente entender, e o melhor é deixar eles quietos. Desde então, eu nunca mais olhei para o cemitério do mesmo jeito. Vou contar para vocês uma história que aconteceu há uns 12 anos, na época em que eu morava na Carolina do Norte, com minha tia Clara e meu priminho Gabriel. Eu era bem próxima deles, quase como uma irmã mais velha, e passei por algo que até hoje não consigo esquecer. Só de lembrar, ainda me arrepio. Naquele tempo, Gabriel tinha só 5 anos, um menininho esperto, curioso, cheio de energia. Minha tia, que era mãe solo, estava grávida do segundo filho,
mas infelizmente a bebê que ela esperava não sobreviveu ao parto. Foi uma tragédia para nossa família. Todo mundo já tinha se preparado para receber a pequena Sofia. Até o nome já estava escolhido. Mas em vez de comemorar, a gente se reuniu no cemitério para dizer adeus a um anjinho que nem chegou a nascer. Lembro do silêncio daquele dia no cemitério. O vento balançava as árvores e só se ouvia o som das folhas no chão. Todo mundo estava devastado. Minha tia estava em choque, segurando a mão do Gabriel, que não entendia direito o que estava acontecendo. Enquanto os adultos se despediam, ele, sendo uma criança cheia de curiosidade, começou a explorar os arredores. Foi aí que tudo começou. Gabriel encontrou uma boneca velha e toda desgastada perto de uma tumba infantil. Era daquelas bonecas antigas, com um vestido branco sujo e cabelos de lã. Ele achou aquilo o máximo e decidiu levar para casa, escondendo o brinquedo da mãe. Eu vi ele pegando a boneca, mas, sinceramente, não achei nada demais na hora. Só pensei, coisa de criança. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foi o Gabriel. Ele começou a falar de uma amiguinha que aparecia no quarto dele à noite para brincar. Minha tia achou que era só a imaginação de uma criança que estava lidando com a perda da irmã de um jeito peculiar. Só que os detalhes que ele contava eram perturbadores. Ele dizia que essa amiguinha usava um vestido branco e ficava segurando a boneca. A mesma boneca que ele tinha trazido do cemitério. No começo, minha tia até tentou ignorar. Só que as coisas pioraram. Gabriel começou a ter crises de medo. Ele não queria mais dormir sozinho, muito menos ficar no quarto sem a luz acesa. De repente, ele também parou de usar o banheiro sozinho. E minha tia percebeu que ele estava começando a fazer xixi nas calças, algo que já não acontecia há tempos. Ele dizia que, sempre que entrava no banheiro, via a amiguinha do outro lado do espelho. Na casa, a gente começou a ouvir uns barulhos estranhos, coisas pequenas no início, tipo passos leves no corredor ou o som de algo se arrastando no chão. Minha tia achou que estava ficando paranoica, mas eu ouvia também. Até o Gabriel comentou uma vez, ela não gosta quando você entra no quarto. Quem era ela? A resposta ficava cada vez mais clara, mas a gente ainda não queria admitir. A boneca, que no começo parecia só um brinquedo inocente, começou a aparecer em lugares diferentes. Minha tia guardava no fundo do armário e no dia seguinte ela estava na sala, sentada no sofá, como se estivesse esperando alguém. A partir desse ponto, minha tia começou a juntar as peças. Era impossível ignorar a ligação entre os eventos estranhos e aquela boneca que Gabriel tinha trazido do cemitério. Mas o que a gente não sabia era o que realmente estava por trás disso tudo. Eu sei que parece coisa de filme, mas, juro, era assustador viver aquilo. Cada dia ficava pior. Gabriel começou a acordar gritando no meio da noite, dizendo que a amiguinha estava brava com ele porque ele não brincava o suficiente. Ele não queria nem comer direito. Minha tia Clara, que já estava fragilizada com a perda da Sofia, começou a entrar em desespero. Foi quando decidimos buscar ajuda. Minha tia lembrou de uma vizinha nossa, Dona Olívia, que sempre tinha umas histórias estranhas sobre o cemitério. Ela dizia que aquele lugar tinha coisas que não descansavam. Eu nunca dei muita bola para essas coisas, mas naquela situação não custava ouvir. A gente foi até a casa dela e minha tia contou tudo. O brinquedo, a boneca, os barulhos e principalmente como o Gabriel ficava falando dessa amiguinha. Dona Olívia ouviu tudo com uma expressão séria, como se já esperasse algo assim. Depois de um tempo, ela começou a falar. Ela contou que muitos anos atrás, uma menina chamada Emília foi enterrada naquele cemitério. A história era trágica. A menina tinha apenas 6 anos e foi encontrada morta no quarto dela. Nunca descobriram exatamente o que aconteceu, mas na época a família acreditava que o espírito dela não descansava, porque ela morreu agarrada à sua boneca preferida. Essa boneca foi enterrada junto com ela, como uma forma de dar paz à alma da criança.
Naquele momento tudo fez sentido. Era a boneca da Emília que o Gabriel tinha pego. Era ela que estava brava. Minha tia ficou pálida e eu também. Não era só um brinquedo velho. Era algo que nunca deveria ter sido tirado dali. Minha tia decidiu que a gente precisava devolver a boneca. Era o único jeito de acabar com aquilo. Mas aí veio o problema. Gabriel. Ele estava completamente obcecado pela boneca. Quando minha tia tentou pegar, ele gritou, chorou e até disse: "Ela não vai deixar." Foi assustador ouvir isso de uma criança. A gente teve que esperar ele dormir para pegar a boneca. Naquela noite, minha tia me chamou para ir com ela ao cemitério. Ela não queria ir sozinha. E, sinceramente, eu também estava morrendo de medo, mas não podia deixá-la fazer isso sem ajuda. Coloquei um casaco, peguei a boneca e fui com ela. O cemitério à noite era pior do que eu imaginava. As árvores balançavam com o vento e o som dos galhos quebrando parecia ecoar por toda parte. Cada passo que a gente dava parecia nos levar mais fundo num lugar que não queria a gente lá. Meu coração estava acelerado, mas por algum motivo a boneca parecia pesar mais nas minhas mãos a cada metro que a gente andava. Quando chegamos perto da tumba infantil, onde Gabriel tinha encontrado a boneca, tudo ficou ainda mais estranho. O ar parecia mais pesado e dava para ouvir uns sussurros no vento, como se alguém estivesse falando bem baixinho, mas não dava para entender as palavras. Minha tia começou a rezar em voz alta enquanto a gente colocava a boneca de volta na tumba. Mas então Gabriel, que a gente tinha deixado em casa com uma vizinha, apareceu correndo pelo cemitério, completamente descontrolado, gritando: "Ela não quer que vocês toquem nela." Eu não sei como ele fugiu de casa ou como ele chegou lá, mas ver ele ali, com os olhos arregalados, foi o suficiente para eu quase largar a boneca no chão. Minha tia teve que segurá-lo enquanto eu colocava o brinquedo de volta. Foi quando tudo ficou em silêncio. Aquela sensação de calma não durou muito. Assim que coloquei a boneca no chão, algo aconteceu. O vento parou de repente e o cemitério ficou quieto demais. Foi aí que a gente ouviu um choro de criança. Era baixo no começo, mas foi ficando mais alto, até que parecia vir de todos os lados. Meu corpo ficou paralisado de medo. Gabriel começou a gritar de novo, dizendo: "Ela tá vindo! Ela tá vindo!" Minha tia, com toda a coragem que não sei de onde tirou, começou a rezar em voz alta. Ela pediu perdão a Emília, pediu que ela descansasse em paz e prometeu nunca mais deixar ninguém mexer no que era dela. Enquanto ela rezava, o choro foi diminuindo, como se estivesse se afastando, até que finalmente parou. Deixamos a boneca ali, fizemos uma última oração e saímos do cemitério o mais rápido que pudemos. Gabriel parecia exausto, como se todo o peso daquilo tivesse desaparecido de repente. A gente foi para casa em silêncio, mas o medo ainda estava ali. Eu fiquei acordada a noite inteira, com medo de ouvir risadas ou passos de novo, mas nada aconteceu. Nos dias que seguiram, tudo voltou ao normal. Gabriel parou de falar da amiguinha. Ele voltou a brincar, a comer e até a tomar banho sozinho. A boneca ficou no cemitério, onde sempre deveria ter estado, e minha tia nunca mais deixou que ele pegasse nada de lá. Até hoje, quando eu lembro disso, sinto um calafrio. Eu me pergunto, o que era aquilo? Era mesmo a Emília ou algo mais sombrio que usava a história dela para nos assombrar? Nunca vou ter certeza, mas uma coisa eu aprendi: nunca mexa com o que não é seu, especialmente em um cemitério. Meu pai foi enterrado no Cemitério dos Silêncios quando eu tinha 14 anos. Se você já ouviu falar desse lugar, sabe que ele é enorme, abandonado e com aquele clima de filme de terror à noite. Agora, com 18 anos, decidi voltar lá com minha mãe para visitar o túmulo dele. Fazia muito tempo que a gente não ia. Confesso que não estava muito animado, mas minha mãe insistiu. Então, lá fomos nós. Chegamos por volta de 2 da tarde.
O dia estava nublado e um vento frio soprava entre as árvores. O lugar estava ainda mais assustador do que eu me lembrava. As sepulturas, mal cuidadas, e as lápides tortas davam um ar ainda mais sinistro. Até o silêncio era estranho, como se o cemitério estivesse esperando alguma coisa. Fomos direto ao túmulo do meu pai. Minha mãe carregava flores e eu fui buscar água para limpar a plaquinha. Enquanto limpávamos, o som de passos distantes chamou minha atenção. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Resolvi ignorar e me concentrar no que estávamos fazendo. Depois da limpeza e de uma breve oração, minha mãe disse que estava na hora de ir, mas foi aí que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Quando estávamos nos preparando para sair, uma mulher apareceu do nada. Eu juro, ela simplesmente surgiu entre as sepulturas. Ela era diferente. Estava usando uma túnica branca meio suja e um véu preto que parecia cobrir parte do rosto. Não era uma freira, como as que a gente costuma ver, mas algo nela dava essa impressão. Tinha um jeito calmo, mas o olhar, aquele olhar parecia atravessar a gente. A mulher se aproximou e minha mãe ficou paralisada. Eu, tentando parecer normal, dei um sorriso meio nervoso. Ela agradeceu por cuidarmos do túmulo e disse que muitas pessoas esquecem seus mortos, deixando suas sepulturas abandonadas. Isso, segundo ela, trazia consequências que poucos entendiam. Vocês precisam continuar vindo, ela disse com uma voz tão suave que mal dava para ouvir direito. Os esquecidos não gostam de ser deixados sozinhos. Na hora, senti um calafrio. Não era pelo que ela disse, mas pela forma como ela disse. Era como se ela soubesse algo que a gente não sabia. Então, ela contou sobre uma parte afastada do cemitério. Lá, os túmulos estão abertos. É um lugar onde os vivos não devem ir, mas os esquecidos estão sempre esperando por companhia. Eu olhei para minha mãe, esperando alguma reação, mas ela só ficou ali, muda, ouvindo tudo. Foi quando percebi algo muito estranho. A mulher não tinha sombra. O sol estava baixo, mas o suficiente para projetar sombras ao nosso redor, exceto a dela. Ela fez uma pequena oração em silêncio diante do túmulo do meu pai. Minha mãe tirou algum dinheiro da bolsa, meio sem pensar, e entregou a ela. A mulher agradeceu com um leve aceno e, sem dizer mais nada, começou a se afastar. Mas ela não foi pela rua. Ela simplesmente entrou entre as sepulturas, desaparecendo como se nunca tivesse estado lá. Minha mãe e eu ficamos parados por alguns segundos depois que a mulher foi embora. A sensação de que algo estava muito errado era impossível de ignorar. Finalmente, começamos a caminhar em direção à saída do cemitério. O silêncio parecia mais pesado agora, como se o próprio lugar estivesse nos observando. No caminho, tentei quebrar o clima. Mãe, que mulher estranha, né? Mas parecia gente boa. Ela não respondeu. Só continuou andando, pálida e com as mãos tremendo levemente. Foi só quando chegamos perto da saída que ela finalmente falou, mas o que ela disse me deixou arrepiado. Você percebeu que ela não tinha pés? Perguntou minha mãe com a voz quase num sussurro. Na hora, ri nervoso. Como assim, mãe? Claro que tinha. Ela estava andando, né? Você viu? Não, ela não estava andando. Minha mãe parou e olhou diretamente para mim, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Você viu os pés dela tocando o chão? Porque eu não vi. Ela estava deslizando como se flutuasse entre os túmulos. Parei de andar e tentei lembrar. Na hora, achei que era besteira. Tá bom, mãe. Talvez você só não tenha reparado. Ela estava caminhando normal, igual a gente. Mas a verdade é que, quando pensei bem, eu realmente não lembrava de ter visto os pés dela. Era como se minha mente tivesse apagado esse detalhe. O pior é que tudo parecia fazer sentido. A sombra que ela não tinha, o jeito estranho de se mover, aquilo começou a mexer comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. Minha mãe balançou a cabeça. Nenhuma mulher de verdade atravessaria sepulturas daquele jeito. E você sabe disso. Naquele momento, um arrepio correu pela minha espinha.
O que parecia ser apenas uma visita normal ao túmulo do meu pai estava se transformando em algo que eu não queria acreditar. Quando finalmente saímos do cemitério, minha mãe soltou um longo suspiro, como se estivesse prendendo a respiração o tempo todo. Ela parou, olhou para mim e disse algo que eu jamais esperava ouvir. Eu nunca mais volto aqui. Eu tentei argumentar. Mãe, a gente só viu uma mulher esquisita, mas isso não significa nada. Pode ser só impressão sua. Ela me interrompeu. Não é impressão. Aquela mulher não era normal. Ela não era daqui. Eu fiquei quieto. Na verdade, eu não sabia o que pensar. Tudo naquela visita parecia estranho. E as palavras da mulher ainda ecoavam na minha cabeça. Os esquecidos não gostam de ser deixados sozinhos. No caminho de volta para casa, olhei pelo retrovisor do carro. Foi aí que quase perdi o fôlego. No fundo do cemitério, entre as sepulturas, eu juro que vi alguém parado, nos observando. Era só uma silhueta, mas parecia a mesma mulher de antes, com aquele véu preto cobrindo parte do rosto. Fechei os olhos por um momento e quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Não falei nada para minha mãe. Ela já estava assustada o suficiente. Mas uma coisa é certa. Desde aquele dia, algo mudou em mim. Até hoje, eu não consigo passar perto daquele cemitério sem sentir que estou sendo observado. E todas as noites, antes de dormir, aquelas palavras ainda aparecem na minha mente. Os esquecidos não gostam de ser deixados sozinhos. Como qualquer criança, eu sempre tive medo de cemitérios. Cresci assistindo a filmes de terror, onde os mortos saíam de suas tumbas e perseguiam os vivos, e isso marcou minha infância. Quem viveu nos anos 90 sabe como esses filmes podiam ser assustadores. A ideia de passar qualquer tempo em um lugar desses era impensável para mim. Mas às vezes a vida não dá muita escolha, né? Tudo mudou quando meu pai sofreu um acidente no trabalho. Ele ficou preso a uma cadeira de rodas e minha mãe precisou encontrar um emprego rápido para sustentar a casa. Foi assim que ela conseguiu um trabalho vendendo flores em um quiosque na entrada de um cemitério antigo aqui na minha cidade. Não era um cemitério comum. Parecia saído direto de um desses filmes que eu tanto temia. Grama sempre verde, lápides com designs estranhos, árvores gigantes nas bordas que deixavam o lugar parecendo isolado do resto do mundo. Eu estava no 2º ano do ensino fundamental quando tudo isso aconteceu. Depois da escola, eu sempre passava em casa primeiro para ver como meu pai estava. Ele me dizia que ficaria bem sozinho e me mandava ir ajudar minha mãe. No começo, eu ficava no quiosque com ela, mas era tão entediante que comecei a andar pelo cemitério. No início, confesso que eu ia bem devagar, com o coração na boca. Mas, depois de um tempo, fui me acostumando. Era estranho, mas também tinha algo tranquilizante naquele silêncio. Caminhando entre os túmulos, comecei a notar detalhes. Os nomes nas lápides, as flores velhas, os túmulos mais afastados e cobertos por musgo. Era como um mundo à parte, cheio de histórias que eu nunca ia entender. Mesmo assim, o medo não desapareceu completamente. Sempre tive aquela sensação estranha de estar sendo observado, mas dizia para mim mesmo que era coisa da minha cabeça. Foi em uma dessas tardes que algo diferente aconteceu. Estava brincando perto de uma região mais vazia, cheia de árvores, quando senti que não estava sozinho. Você sabe quando parece que tem alguém ali, mesmo que você não veja? Pois é, olhei ao redor e vi um menino, mais ou menos da minha idade, brincando entre os túmulos. No começo, achei que era algum filho de visitantes, mas ele estava sozinho. Ele tinha uma roupa bem simples, quase desbotada, e parecia triste. Mesmo com medo, criei coragem e fui até ele. Oi, quer brincar? Perguntei. Ele levantou o rosto devagar, como se estivesse pensando se devia responder. Quero, ele disse, mas sem sorrir. O nome dele era Gabriel. Perguntei se ele estava visitando algum parente, e ele confirmou com um aceno de cabeça, mas não quis entrar em detalhes.
Algo nele me deixava desconfortável, mas eu não sabia o quê. Tinha alguma coisa no jeito como ele olhava ao redor, como se estivesse sempre esperando que alguém aparecesse. Começamos a brincar. Ele tinha uns brinquedos antigos, do tipo que você quase não vê mais, mas eram bem legais. Uma hora eu perguntei de onde ele tinha tirado aqueles brinquedos, e ele respondeu algo como: eles sempre estiveram aqui. Achei esquisito, mas não quis insistir. A gente brincou por um tempo, e até esqueci do medo que sentia do lugar. De repente, sem avisar, Gabriel disse: preciso ir, e saiu correndo. Ele deixou os brinquedos ali, espalhados no chão. Esperei ele voltar, mas ele não voltou. Acabei guardando os brinquedos, pensando que no dia seguinte eu devolveria. Naquela noite, tive um sonho estranho. Eu vi a Gabriel parado na frente de um túmulo chorando. Ele não dizia nada, mas ao redor dele havia sombras. Elas se moviam como se tivessem vida e pareciam querer puxá-lo para algum lugar. Acordei suando frio, com a sensação de que aquilo era mais do que um simples sonho. No dia seguinte, voltei ao cemitério e esperei Gabriel, mas ele não apareceu. Então, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Eu estava decidindo se devia ou não guardar os brinquedos de Gabriel no quiosque, mas algo me dizia que era melhor deixá-los comigo. Eram diferentes, sabe? Tinham aquele jeito de coisa velha, mas pareciam novos ao mesmo tempo. Uma estranheza que eu não conseguia explicar. Nessa tarde, minha mãe até comentou que eu estava mais calado que o normal, mas eu não quis falar nada. Como explicar para ela que tinha brincado com um garoto estranho no cemitério e agora ele tinha sumido? Enquanto ajudava no quiosque, vi de longe um casal entrando no cemitério. Eles pareciam procurar algo e estavam bem sérios. Não sei porquê, mas fiquei observando. Depois de uns minutos, eles se aproximaram. A mulher veio direto para mim, com um olhar que me deixou arrepiado. Você que está com os brinquedos do meu filho? Ela perguntou com a voz tremendo. Eu congelei. Como ela sabia? Tentei explicar que o menino tinha deixado comigo, mas ela ficou furiosa. Me chamou de ladrão e arrancou os brinquedos das minhas mãos, até mesmo os meus, que eu sempre levava para o cemitério. Eu não sabia o que fazer, então só pedi desculpas e saí correndo para me esconder no quiosque da minha mãe. Lá de dentro, vi o casal indo embora, mas algo neles parecia errado. O jeito como olhavam ao redor, como se tivessem medo de alguma coisa, me deixou ainda mais confuso. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, mas eu só balancei a cabeça. Como explicar? Eu mesmo não entendia direito. Naquele fim de tarde, tomei coragem e voltei ao lugar onde eu tinha brincado com Gabriel. Queria entender o que estava acontecendo. Segui o caminho por entre os túmulos, até chegar à região mais afastada do cemitério. Ali, o silêncio era ainda mais pesado. Foi quando vi. Bem no meio das árvores, tinha um túmulo com flores frescas e uma foto. O nome na lápide era Gabriel. Meu coração gelou. Era ele, o menino com quem eu tinha brincado. Ele estava morto. Fiquei parado, tentando entender como isso era possível. Então, senti um calafrio e ouvi um som baixo, como se alguém estivesse rindo ao longe. Olhei ao redor, mas não tinha mais ninguém ali. A sensação de estar sendo observado voltou com tudo, e eu corri para perto do quiosque da minha mãe. Quando contei para ela o que vi, minha mãe ficou em silêncio por um tempo. Depois, disse que talvez Gabriel fosse um espírito que não conseguia descansar. Fiquei pensando nisso a noite toda. O que ele queria de mim? E por que ele parecia tão triste? Na semana seguinte, voltei ao cemitério com um plano. Peguei meu brinquedo favorito, um carrinho vermelho, e decidi deixá-lo no túmulo de Gabriel como um presente. Queria mostrar que eu me importava. Quando cheguei ao local, o clima parecia diferente. O ar estava pesado e o sol, que ainda brilhava, parecia mais fraco. Deixei o carrinho sobre a lápide e de repente ouvi passos. Era ele. Gabriel apareceu do nada, com a mesma roupa desbotada, e olhou para mim. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, sombras escuras e deformadas se moviam, como se quisessem puxá-lo. Por favor, me ajuda, ele disse, com a voz baixa e cheia de medo.
Meu primeiro instinto foi correr, mas alguma coisa me fez ficar. Dei um passo à frente e segurei a mão dele. As sombras pareceram hesitar e Gabriel sorriu pela primeira vez. Obrigado, ele disse, antes de desaparecer bem diante dos meus olhos. As sombras sumiram junto com ele, deixando o lugar estranhamente calmo. Depois daquele dia, o cemitério nunca mais pareceu o mesmo. A região onde Gabriel costumava aparecer ficou mais clara, como se o peso tivesse sido tirado. Eu continuei visitando o túmulo dele, sempre levando brinquedos. Minha mãe dizia que era um jeito bonito de lembrar dele, e eu sentia que ele estava em paz agora. Hoje, já adulto, penso muito no que aconteceu. Talvez Gabriel estivesse preso ali por causa de algo que o assustava, e de alguma forma eu ajudei ele a se libertar. A lição que ficou para mim é que mesmo nas situações mais assustadoras, a empatia pode fazer toda a diferença. E bom, para quem acha que cemitérios são lugares de medo, talvez eles sejam na verdade lugares de histórias, como a do meu amigo Gabriel. Pode parecer exagero, mas eu estou realmente desesperada. O que eu vou contar aqui começou em 2020, em plena pandemia. Mas agora, 4 anos depois, as coisas estão piorando. É incrível como o tempo passa. E ao mesmo tempo, parece que tudo está estagnado. Não sei se mais alguém tem essa sensação. Bom, a história que vou contar eu já tinha compartilhado com alguns canais na época, mas nunca deram atenção. Agora, decidi reescrevê-la com a esperança de que talvez alguém aqui possa ouvir e me ajudar, porque o que achei que tinha ido embora voltou, e eu não sei mais o que fazer. Tudo começou quando minha mãe faleceu em 2020, vítima da pandemia. Eu não conseguia acreditar que ela tinha partido. O luto foi horrível, mas o pior veio depois. No final do ano, tive que voltar para a casa da família para cuidar das coisas dela e organizar tudo. O lugar onde cresci sempre teve uma atmosfera estranha, mas talvez fosse coisa da minha cabeça. Atrás da nossa casa há um cemitério abandonado, cercado de lendas. Na infância, ouvia histórias de vizinhos falando sobre sombras que vagavam por lá, mas nunca acreditei. Quando voltei para aquela casa, tudo parecia igual, mas com um ar muito mais pesado. A casa tinha um cheiro de mofo misturado com algo doce e enjoativo. Minha ideia era ficar ali apenas algumas semanas, mas logo na primeira noite, algo me incomodou. Deitada na cama da minha antiga infância, comecei a ouvir sons estranhos. Eram passos vindos da direção do cemitério. Ignorei, achando que era algum animal. Mas quanto mais eu tentava dormir, mais forte ficava a sensação de que algo me observava. Você já sentiu isso? Como se tivesse alguém no quarto com você, mas quando olha, não tem nada? Foi exatamente assim. No dia seguinte, enquanto organizava as coisas da minha mãe, encontrei algo que me deixou arrepiada. Um pequeno caderno com anotações dela. Eram coisas sobre sonhos e visões que ela tinha antes de falecer. No começo, pareciam devaneios, mas quanto mais eu lia, mais senti que tinha algo errado. Minha mãe falava de um homem que aparecia em seus sonhos e apontava para o cemitério, dizendo que algo precisava ser resolvido. O pior é que ela mencionava uma tristeza que parecia não ser dela, como se estivesse carregando um peso que não era seu. Depois de ler aquilo, comecei a reparar que a casa não estava normal. Algumas coisas estranhas aconteceram. Uma noite, a foto da minha mãe no altar ficou com manchas pretas, como se estivesse queimando de dentro para fora. Substituí a foto, mas no dia seguinte, a nova foto estava rachada. Achei que era coincidência, mas depois de substituir pela terceira vez, comecei a me perguntar se havia algo errado. Naquela época,
Eu ainda não acreditava nessas coisas. Sempre fui cética. Mas com o passar dos dias, a sensação de tristeza e a atmosfera pesada na casa só aumentavam. Durante a noite, o som de passos voltou, mas dessa vez parecia que vinha de dentro da casa. Fiquei apavorada, mas tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Eu estava emocionalmente vulnerável, afinal, e isso podia justificar os estranhos acontecimentos. O pior foi quando comecei a ouvir um sussurro. No início, achei que era o vento ou algum barulho normal da casa, mas não era. O sussurro parecia repetir meu nome, suave e insistente, vindo de algum lugar perto da porta do meu quarto. Minha pele arrepiava e o medo tomava conta. Apagava as luzes e tentava ignorar, mas era impossível. Certa noite, resolvi investigar. Peguei uma lanterna e fui até o cemitério. No fundo, sabia que era uma péssima ideia, mas precisava entender o que estava acontecendo. Lá, vi uma lápide quebrada com marcas de arranhões. Quando toquei nela, algo gelado passou pelo meu corpo, como se a energia ao redor tivesse mudado. Naquele momento, ouvi uma voz que não era humana. "Você voltou", disse a voz, baixa e rouca. Corri de volta para casa sem olhar para trás. Desde então, as coisas só pioraram. Vou parar por aqui por enquanto, mas ainda tenho muito para contar. Espero que alguém leia isso e possa me ajudar. Essa casa tem algo errado e não sei quanto tempo mais posso aguentar. Na noite seguinte à minha visita ao cemitério, tudo piorou. Eu estava exausta, mas mal conseguia dormir. Aquele sussurro que antes parecia distante, agora estava dentro do meu quarto. Era como se estivesse ao meu lado me chamando. Eu não conseguia distinguir palavras, mas sabia que era meu nome. Me cobri com um lençol, como se isso pudesse me proteger. Foi então que ouvi algo que me paralisou. Passos no corredor. Lentamente, eles se aproximavam da porta do meu quarto. Cada passo ecoava, pesado, e me fazia congelar de medo. A porta rangeu, como se estivesse sendo aberta, mas quando olhei, estava fechada. Mesmo assim, eu sentia que havia algo ali. Meu coração disparava. Decidi fazer algo que nunca tinha feito antes: rezar. Mas as palavras não vinham. Eu nunca tinha acreditado em Deus ou em qualquer outra coisa. Então, não sabia como pedir ajuda. Gaguejei algumas palavras que lembrei da infância, mas o sussurro virou uma risada baixa, quase debochada. "Não adianta", a voz disse. "Você não acredita." Foi o suficiente para eu sair correndo do quarto. Corri para a sala tentando acender as luzes, mas elas simplesmente não funcionavam. Tudo estava escuro e silencioso. Peguei meu celular para usar a lanterna, mas a bateria estava completamente descarregada, mesmo eu tendo carregado o aparelho antes de dormir. Me sentei no chão, abraçando os joelhos, tentando controlar minha respiração. Foi então que ouvi um som vindo da cozinha, o barulho de algo caindo. Fui até lá, mesmo contra meu instinto, e vi que todas as cadeiras estavam fora do lugar, como se tivessem sido empurradas violentamente. No meio da mesa estava o caderno da minha mãe, que eu tinha deixado no meu quarto. Abri o caderno e uma frase tinha sido escrita à mão, mas não era da minha mãe. "Você precisa voltar ao cemitério." Meu corpo inteiro tremia. Fechei o caderno e voltei para o quarto, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Naquela noite, não preguei os olhos. Cada vez que fechava os olhos, via flashes de uma figura escura, alta, parada na beira da minha cama. Era como se estivesse esperando algo, mas eu não sabia o quê. O medo tomava conta de mim e eu não tinha para onde correr. Foi a pior noite da minha vida e eu sabia que precisava fazer algo. Mas o quê? O cemitério parecia ser a chave de tudo, mas também o lugar que eu menos queria voltar. Decidi procurar ajuda, mas não sabia por onde começar. Uma vizinha idosa, que conhecia minha família desde antes de eu nascer, veio me visitar assim que soube que eu estava de volta. Quando contei a ela o que estava acontecendo, seus olhos se arregalaram. "Você nunca devia ter voltado para aquela casa. Sua mãe tentou proteger vocês, mas no final
Isso a destruiu. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e então ela contou algo que me deixou sem fôlego. Há anos, minha mãe tinha se envolvido em algo relacionado ao cemitério. Ela tentou ajudar uma amiga que dizia estar sendo perseguida por um espírito. O tal ritual que fizeram não deu certo, e minha mãe acabou carregando parte da maldição. Sua mãe nunca quis que você soubesse. Ela achava que podia resolver sozinha, mas quando adoeceu, sabia que não tinha mais tempo. As palavras da vizinha ecoavam na minha mente enquanto ela me entregava um pequeno pacote com velas, ervas e um rosário. Você precisa terminar o que ela começou. Isso é a única coisa que pode te salvar. Naquela noite, me preparei para voltar ao cemitério. Cada passo até lá parecia pesar uma tonelada. Chegando à lápide que eu tinha visto antes, segui as instruções da vizinha. Acendi as velas, espalhei as ervas e comecei a rezar. O ar ao meu redor parecia vibrar, e eu senti uma presença se aproximando. Foi então que a figura apareceu. Alta, encapuzada, com olhos que pareciam arder como carvão em brasa. Você acha que pode me deter? A voz sussurrou, mas desta vez era clara e forte, como se ecoasse dentro da minha cabeça. Meu corpo inteiro tremia, mas continuei rezando. Lembrei das palavras que minha mãe tinha escrito no caderno. A fé é mais forte do que o medo. Recitei aquilo como um mantra, mesmo achando que não acreditava de verdade. A figura começou a se desvanecer, mas não sem antes sussurrar algo que me gelou a alma. O ciclo nunca termina. Voltei para casa exausta, mas pela primeira vez em semanas consegui dormir. No dia seguinte, encontrei o caderno da minha mãe exatamente onde eu tinha deixado. Mas a frase, "Você precisa voltar ao cemitério", tinha desaparecido. Embora o peso na casa parecesse ter diminuído, eu sabia que aquilo não era o fim. Algo ainda estava à espreita, esperando.